noite. Muito bem, meus irmãos, vocês que estão acompanhando desde a primeira noite, quem esteve nas 3 noites, só para eu ter uma ideia. Bom, tem um grupo aí que esteve aí durante as 3 noites. Só para aqueles que não estiveram aí nas primeiras noites, a gente tem tentado desenvolver esse tema da ética cristã de uma forma que não é uma forma mais usual, né, de abordar as temáticas da ética, mas pensar isso a partir de um conceito que tem sido desenvolvido por esse pensador francês, Gilles Lipovetsky, que é o conceito de hipermodernidade, onde ele apresenta uma crítica, de certa forma, à antiga noção de pós-modernidade, na verdade, né? Dizendo ele que hoje nós não estamos mais na pós-modernidade, nós estamos na hipermodernidade. E em que consiste a hipermodernidade, segundo esse autor? O que o Lipovetsky vai dizer é que, basicamente, não existe hoje aquela ideia de que, né, do pós-modernismo, que negou todos os valores da modernidade, que agora nós vamos numa direção contrária, aquela dos princípios, né, da modernidade, do individualismo, da racionalidade. Longe disso. O que ele vai dizer? É que nós estamos vivendo um período que é marcado exatamente pela expressão mais exagerada, mais extrema da modernidade. E é isso que ele chama de hipermodernidade. Na hipermodernidade, como o próprio nome diz, o que vale é o conceito do hiper. Tudo é hiper. Agora, esse hiper é contraditório, porque ele é um hiper efêmero, né? Inclusive, esse é o título de uma das obras do Lipovetsky, né? O Império do Efêmero. Quer dizer, é uma coisa que se impõe, mas é ao mesmo tempo transitório, passageiro. É algo dessa natureza. E aí, só para o pessoal aí que não veio aí, eu coloquei os pilares básicos, né, da hipermodernidade. Eu mencionei 4 aspectos fundamentais da hipermodernidade. Tudo começando com hiper. Não poderia ser diferente, né? Primeiro, hiperindividualismo. Segundo, hiperconsumismo. Terceiro, hipervelocidade. E em quarto lugar, falamos ontem sobre isso, né? Inclusive, hiperinformação. Então, tudo é marcado pelo conceito do hiper. Pensando nessa ideia, nós trabalhamos ao longo dessas 2 noites alguns elementos. Na primeira palestra, a gente trabalhou os conceitos básicos, né, da hipermodernidade. Na segunda, mostramos por que a hipermodernidade se apresenta como desafio à ética cristã. Ontem à noite, nós tratamos especificamente, né, pensando aí nesse conceito de hipermodernidade, o tema da felicidade. Como é que podemos pensar a felicidade na hipermodernidade e, na expressão usada pelo próprio Lipovetsky, a felicidade hipermoderna é uma felicidade o quê? Paradoxal. Por sinal, esse é o título de outra obra desse autor. E na segunda palestra, nós focamos no tópico da informação, que também a informação no contexto da hipermodernidade é paradoxal. Por quê? Porque é uma informação que desinforma. É uma informação que não cumpre o seu propósito fundamental, que deveria ser o quê? Produzir conhecimento. Ela acaba produzindo desconhecimento, ignorância. Por quê? Por conta de alguns elementos, por exemplo, a questão da velocidade, né, da informação e assim por diante. Pois bem, hoje à noite, nessas 2 palestras, eu queria, primeiramente, trabalhar a questão da reconfiguração das tradições na hipermodernidade. Porque o Lipovetsky vai dizer o seguinte: a hipermodernidade, ela não representa um abandono das tradições.
Contrário do que se pensava, né? Contrário do que os teóricos do chamado pós-modernismo diziam, que agora é o rompimento das tradições, das grandes narrativas, né? Das ideologias. Não. A hipermodernidade não recusa. O que é que ela faz? Ela reconfigura a partir da lógica do efêmero. Tudo é reconfigurado a partir dessa lógica do efêmero. As instituições, né, as tradições, aquela ideia de que o pós-modernismo era antitradicionalista. Não. O passado está sendo revisitado, mas sendo trazido em uma outra ótica. Tá? E aí, na segunda palestra, que será a palestra final, eu quero apresentar, assim, de uma forma mais prática, né, possível, alguns princípios da ética cristã para tempos hipermodernos, né? Então, hoje, eu vou, na primeira palestra, voltar para o livro principal do Lipovetsky, que é Tempos Hipermodernos. E aí, na segunda palestra, eu vou fazer uma abordagem mais ampla, né? Pensando em alguns princípios que nos orientem também nesse sentido, tá bom? Então, vamos aqui, eu vou começar aqui, eu gosto muito de fazer referência a obra, né, que a gente está tomando como referência. Então, eu selecionei algumas passagens rápidas aqui, só para que você tenha uma ideia também aí do que esse autor afirma. É muito interessante, né? Ele, só para lembrar, o Lipovetsky não é um autor cristão, mas assim, ele faz uma análise que é uma análise profunda, né, do nosso tempo e que pode nos servir. Pode servir para que a gente possa pensar a nossa teologia, né, conhecendo melhor o nosso tempo. Então veja aí o que ele diz aí nessa primeira citação. Tá? Ele diz: o que define a hipermodernidade não é exclusivamente a autocrítica dos saberes e das instituições modernas. É também a memória revisitada, a remobilização das crenças tradicionais, a hibridização, né, que é a junção de coisas, individualista do passado e do presente. Não mais apenas a desconstrução das tradições. Eu acho que uma das palavras mais características do pós-modernismo era o quê? Desconstrucionismo, né? A ideia de que o pós-modernismo veio para desconstruir tudo, né? A linguagem, as tradições, os valores, os formatos tradicionais, as instituições. O que ele está dizendo aí? Não se trata de desconstrução das tradições, mas reemprego delas sem imposição. Institucional, no caso institucional, né? O eterno rearranjar delas conforme o princípio da soberania individual. Não é o hiperindividualismo? Então elas vão ser rearranjadas a partir dessa ótica, tá? Mais uma aqui. E agora aqui pensando no contexto da própria religião, olha só o que ele diz aí. Aqui não há nenhuma antinomia, ou seja, nenhuma contradição com a modernidade individualista, pois a tradição fica à disposição dos indivíduos, mexida, mobilizada como via de autorrealização e de integração. A era hipermoderna não põe fim à necessidade de apelar para as tradições de sentido sagrado. Ela simplesmente as rearranja mediante individualização, dispersão, emocionalização das crenças e práticas, com a primazia do eixo do presente. Então, tá tudo aí, né? Voltando com novas roupagens, inclusive, né, uma nova espiritualidade, né? Fala-se de uma espiritualidade, de uma nova moralidade, né? Tem outro autor, esse é um autor francês também, chamado Comte Sponville, né, que ele escreveu um livro chamado O Espírito do Ateísmo, onde ele vai defender uma moralidade, uma espiritualidade daqueles que... Aí é aquela coisa de uma espécie de culto à natureza, à grandeza, enfim, esse tipo de coisa, né? Então, isso não deixa de ser um rearranjo disso daí, mas a partir da perspectiva do quê? Do presente, né?
das inclinações do homem. Ele diz ainda: de todo modo, o avanço da secularização não leva a um mundo inteiramente racional em que a influência social da religião declina continuamente. Não chegou a isso. A secularização não é só a irreligião, ela é também o que a recompõe, o religioso no mundo da autonomia terrena. Um religioso que nós falamos, né, desinstitucionalizado. Aí o pessoal, aí o movimento dos desigrejados, né, de onde é que vem? Subjetivado, afetivo. E finalizando esses recortes aí, só para a gente ter uma ideia, eu achei muito interessante essa constatação que ele faz aqui, porque ele constata exatamente aquilo que para nós é óbvio, né? Que é o que? Apesar de tudo, o homem não pode viver sem buscar um sentido. Ele vai buscar um sentido. Ele vai organizar a sua vida, ele vai organizar os seus pensamentos visando algum sentido. Então, ele, quando ele vai recusar o sentido verdadeiro, conforme nós cremos, ele vai buscar sentido em qualquer outra coisa. E aí, ele diz isso aqui, ó. Na realidade, é do próprio interior do cosmos hipermoderno que se produz o religioso, na medida em que esse cosmos gera o quê? Insegurança, confusão referencial, extinção de utopias seculares, ruptura individualista do vínculo social. Olha só o que acontece. No universo incerto, caótico, atomizado da hipermodernidade, cresce também a necessidade de unidade, de sentido, de segurança, de identidade comunitária. É como se não. De fato, o homem não consegue escapar. Esses princípios básicos, quando nós observamos da vida cristã, da ética cristã, de realização, a questão da vida comunitária, a troca, a busca de um elemento que esteja para além do ciclo dos prazeres, né, que dê sentido aos prazeres. A gente falou, inclusive, sobre isso ontem, mostrando que quando a gente simplesmente embarca nessa fruição, né, indefinida de prazeres, sem um referencial fora da própria cadeia, ele perde o propósito, ele perde o sentido, né, ele perde a própria finalidade, ele se autodestrói. Essa aqui é a verdade. E aí, o que vai acontecer? Pensando nessa ótica, nós vamos ter uma espécie de reconfiguração da tradição. Aquilo que o Lipovetsky vai chamar, lá no livro, de passado revisitado. E aí, pensando nessa ideia, eu coloquei aqui um gráfico aqui só para vocês perceberem aí essa noção, tá? O que nós podemos chamar de reconfigurações da ética hipermoderna. O que a ética hipermoderna faz? Ela reconfigura todas essas estruturas e instituições que, de algum modo, estão ligadas à tradição. Então, ela vai, em todos esses aspectos, ela vai atuar. Por exemplo, uma instituição, o direito e as leis. A gente percebe essa reconfiguração, modificação das leis, né? Nós estamos... Tem-se a discussão atualmente sobre a questão da liberação do aborto, né? A descriminalização das drogas, né? E outras questões que a gente poderia fazer uma abordagem aqui mais particularizada, mas o nosso tempo não permite, mas é só para você perceber, né, que esse tipo de procedimento, esse tipo de conduta está muito bem antenado com o espírito do tempo, né, com aquilo que nós estamos aqui observando, que é a hipermodernidade, essa reconfiguração. Então isso aí não está acontecendo isoladamente, isso não é uma coisa que está acontecendo isoladamente num determinado estado, num determinado país, não, isso é um evento, um acontecimento, uma manifestação global que se dá em cadeia, principalmente quando nós consideramos a vida em um mundo globalizado, né? Cada vez mais globalizado. Pense, por exemplo, na questão da moral e costumes. Pode observar que mesmo as pessoas que não têm
uma preocupação mais direta com a religião, com as leis, elas são defensoras dos bons costumes, né? Elas defendem padrões de moralidade. Agora, é algo que atende aí aos interesses, né, deles. Nas instituições políticas, novamente, parece que acabaram as ideologias, né? Agora você não sabe mais qual é a ideologia de A ou B ou C, direita, esquerda, enfim, tudo está confuso, né? Na instituição familiar, os novos modelos de família, as novas formas, as novas e múltiplas formas de amor. No ditado aí das pessoas, né? Toda forma de amor é válida. Então são novas reconfigurações. E eles estão apelando no sentido de defender a legitimidade disso aí. Então é como se quisesse estabelecer esse modelo, essa forma como padrão. E isso é um apelo à tradição. Não deixa de ser um apelo à tradição. Por quê? Porque o objetivo é estabelecer essas práticas. Agora, é uma tradição reconfigurada, é um modelo reconfigurado. É um passado revisitado. Isso acontece na arte, na cultura, na ciência e a gente até viu aqui algumas passagens ele falando sobre a questão da religiosidade, né, na hipermodernidade, nas instituições religiosas. Surgimento das chamadas religiões não institucionalizadas, a exemplo dos desigrejados, né? E, enfim. Então, veja que as tradições estão aí. Elas não desapareceram. O espírito da época não representou uma anulação das tradições, uma anulação limpo e seco, né, como se diz, das tradições, como afirmava o pós-modernismo. Não. Trouxe aqui e reconfigurou, rearranjou, revisitou o passado e colocou a partir dessa nova ótica. Meus irmãos, cada aspecto desse daí seria uma palestra, né? Cada aspecto desse daí seria uma palestra. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Então, o que foi que eu fiz aqui, pensando nessa palestra de hoje? Eu vou escolher um desses daí para apresentar uma espécie de estudo de caso, né? Uma espécie de exemplo, só para a gente perceber aí como é que se dá isso. E aí eu fiquei, né, ali, esse ou aquele, enfim, né, fiquei numa dúvida cruel, mas eu acabei optando por falar um pouco sobre essa, aí no âmbito da instituição familiar, que aí eu quero abordar o tópico, né, o subtópico da ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero é fruto desse espírito hipermoderno, né, da hipermodernidade. Eu creio que vocês têm enfrentado, né, já têm lidado com essa questão, com esse movimento, até porque isso tem se alastrado Brasil afora, né, inclusive até num contexto de igreja mesmo, a gente tem tido que lidar com isso daí, e eu achei interessante falar um pouco, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui, vamos começar definindo, tá? Começar a definir o que é ideologia de gênero, uma definição bem ampla. A gente não tem como aprofundar tanto aqui por conta do tempo, mas eu vou dar algumas noções para vocês e lá no finalzinho eu quero fazer um paralelo entre a ideologia de gênero e aquilo que a escritura nos ensina, né? Então, o Jorge Scala diz o seguinte: doutrina, né, a ideologia de gênero, doutrina desenvolvida no contexto do feminismo radical, que afirma que os conceitos de masculino e feminino são construções sociais e nega que o aspecto biológico do sexo possa condicionar o ser humano, possa definir. Ou seja, essa noção que nós temos de masculino, de feminino, isso é um construto social, cultural, que não é necessariamente algo que tenha um caráter definido a partir do sexo biológico. Então, de uma forma bem ampla, de uma forma bem geral, essa é a ideia. Agora, uma coisa interessante
que às vezes as pessoas esquecem, é a origem desse termo. É interessante que esse termo, ele surge, essa discussão sobre gênero, surge num contexto de uma pauta completamente diferente. Quando foi que esse termo ele foi usado pela primeira vez? Esse termo foi usado pela primeira vez na Conferência de Pequim sobre o Direito da Mulher, em 1995, que era uma conferência da ONU que tinha por finalidade tratar acerca do direito das mulheres. Olha só o que foi que aconteceu. A pauta verdadeira foi sequestrada, né? Então, de certa forma, o surgimento dessa ideia da ideologia de gênero é uma fraude. É uma fraude. Historicamente é uma fraude. Por quê? Ela surge num contexto, né, de discussão de uma pauta que era uma pauta completamente diferente e, por sinal, uma pauta válida. Que era justamente discutir a questão da valorização da mulher, né, os direitos da mulher, a questão da opressão contra a mulher, violência contra a mulher. A discussão era essa. A partir daí, as ideólogos se utilizaram disso daí, sequestraram, né, praticamente a pauta verdadeira e introduziram isso aí. E ninguém conta isso, né? Mas é aí que surge. Agora, aí surge o termo, mas existe uma filosofia por trás da ideologia de gênero, tá? Eu até coloquei aí, ó, a passagem aí, né? Ele diz assim, ó, olha só. É essencial elaborar, implementar e monitorar a plena participação das mulheres em políticas e programas eficientes e eficazes de reforço mútuo com a perspectiva de gênero, olha aí. Inclusive políticas e programas de desenvolvimento em todos os níveis que poderão fomentar o empoderamento e o avanço das mulheres. Então veja que depois até o termo empoderamento, que depois passou a designar uma coisa bem diferente do que era lá no início, mas você observa que aí é tranquilo. Isso aí é a primeira vez que aparece o termo, na Conferência de Pequim, em 1995. Né? Só que aí a pauta verdadeira é desviada e é introduzida essa outra noção. Mas como eu estava falando para vocês, existe uma filosofia por trás dessa ideologia. Tá? E aí, você pode até depois, você que gosta de estudar as coisas a fundo, você pode ler esse livro, né? A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que foi escrito pelo amigo particular do Karl Marx, né? O Friedrich Engels, tá bom? É nesse livro que nós vamos ter o germe, vamos dizer assim, a fundamentação ideológica da chamada ideologia de gênero. Nesse livro, o Engels vai desenvolver uma tese que é mais ou menos a seguinte, de uma forma bem geral, pessoal, o livro, né, a gente precisaria de mais tempo aqui para trabalhar o livro, mas a ideia é que para o Engels, o casamento monogâmico surge no contexto de uma sociedade em que o homem ele quer proteger a sua herança, né? Ele quer proteger a sua herança, ele quer garantir que a sua propriedade, os seus bens não vão passar para outros. Então aí surge o casamento monogâmico para o quê? Para que ele garanta a propriedade. Né? E com isso, ele passa a ter o controle, né? A mulher, como se a mulher fosse entregue a ele sem reservas. Então veja que, na perspectiva do Engels, o casamento monogâmico é a expressão do quê? De opressão. De opressão. É como se você utilizasse isso aí, né? A mulher fosse utilizada aí como uma espécie de garantia. Então, nessa perspectiva que ele pinta aí, parece que a mulher realmente era só um instrumento, né? Agora, claro, a gente sabe que tem elementos aí, vários, que a gente não concorda, né? E nem tem como concordar dentro de uma perspectiva cristã. Mas é nesse livro que nós vamos encontrar, vamos dizer assim,
a filiação intelectual, né? O referencial teórico da ideologia de gênero, tá bom? O grande nome da ideologia de gênero hoje no mundo é essa mulher aí, essa autora, a Judith Butler. Tá? Inclusive ela tem livros, né, escritos, ela tá na militância, né, tá na mídia e nas redes sociais, tá? E desse livro dela aí, eu coloquei uma passagem aí, né, onde ela diz o seguinte, só para você ter uma ideia. Nossas ideias de masculino e feminino variam de acordo com a cultura. E esses termos não possuem significado fixo. Eles são dimensões culturais de nossas vidas que assumem formas diferentes e renovadas no decorrer da história. Vai mudando, né? Vai assumindo. Essa questão de gênero é uma questão que está aí ao sabor das transformações culturais, nada de definição a partir de sexo biológico, mas a partir de construções, né, de construtos e de contextos culturais específicos. Então, a gente tem uma ideia aí do que essa proposta apresenta para nós. Aí, eu quero fazer agora aqui um paralelo para você entender melhor aí. Eu vou chamar isso, né, esse paralelo aí de ideologia de gênero versus teologia de Gênesis, tá? Trocadilho aí para você. E aí eu coloquei 4 aspectos. Coloquei 4 aspectos aí. Vamos lá, vou colocar aqui o primeiro aí, ó. Então, considerando aí o primeiro aspecto. Primeiro, na ideologia de gênero, nós vamos ter a distinção entre homem e mulher como fator cultural. Isso é cultural. Inclusive, a pessoa pode ter um corpo que anatomicamente de mulher, com a cabeça ou de ambos, né? Ou de ambos, enfim, tá? Isso aí varia muito, né? E a cada dia é interessante que surge, né, uma nova manifestação nisso daí. Aí o que acontece aqui, ó, pensando na doutrina bíblica. Distinção entre homem e mulher como fator essencial. Não é cultural, é essencial, é definido. E aí a gente tem Gênesis 1:27 que deixa isso claro, né? Ele diz, ó, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, veja, é claro que isso aqui é conhecimento que nós temos aí da perspectiva, né? É óbvio isso aí. Então, veja que nós temos aí uma clara oposição, né? Agora, é muito curioso que tem várias teólogas, né? Tem várias teólogas e vários teólogos que defendem essa perspectiva da ideologia de gênero. E que defendem mesmo. Sinceramente, obviamente, não deve ter esse versículo de Gênesis, né? Ou então faz uma leitura completamente diferente. Outra diferença aqui, ó. Caráter mutável do sexo biológico. O sexo biológico pode mudar. Inclusive, né, isso, cada vez mais, isso tem ocorrido, né, dentro da perspectiva da ideologia de gênero. Na teologia de Gênesis, isso é imutável. Por quê? Porque faz parte da natureza, né? Faz parte da nossa natureza. É isso que ele diz aí no texto de Romanos. Vamos ler Romanos, capítulo 1, versos 26 e 27. Texto conhecido também. Ele diz assim, ó, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, né? O uso natural. Quer dizer, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu. Então veja,
nós temos aí a questão do sexo como algo que faz parte da natureza. Essa definição sexual como algo que faz parte da natureza. No caso, para a ideologia de gênero, não. Isso aí pode ser alterado. Tá bom? Então veja aí outra diferença importante. Na ideologia de gênero, o modelo bíblico de família, esse modelo, né, de uma família baseada em um casamento monogâmico, né, monogamia, a fidelidade, né, pai, a mãe, os filhos, esse modelo, segundo a gente viu na própria origem da ideia lá do Engels, é uma expressão do quê? De opressão, de domínio. É como se houvesse uma estrutura que acabaria punindo principalmente, vamos dizer, os elementos mais frágeis daquela relação, que seria a mulher. Né? Então, o homem seria aí o todo poderoso, opressor, né? Que é uma leitura completamente estranha. Né? Não é que o cristianismo defenda isso também, né? É uma outra questão aqui que está em jogo. Mas a gente vê que no modelo bíblico, a família é o quê? A família é um instrumento de comunhão, né? Um meio de comunhão, de identidade profunda. E aí a gente lê, por exemplo, em 2:24, nessa passagem clássica, né? Ele vai dizer, ó, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Então veja que longe de ser um elemento opressivo, é uma expressão de comunhão, de identidade, de participação, né? Como se um fizesse parte do outro, né? Existe uma intimidade nesse sentido. E aí, uma última diferença aí, na ideologia de gênero, tendência, não quer dizer que sempre acontece, né? Mas é tendência a tornar a procriação artificial. Né? É a tendência a você tornar a procriação artificial, no máximo adoção, né? Mas é claro que o modelo de família é comprometido aí. E na teologia de Gênesis, o que nós temos aí? O sexo como meio de procriação. Né? Esse é o modelo. Então veja aí, ó. A gente percebe aí claramente a incompatibilidade entre a ideologia de gênero e a teologia de Gênesis, né? A ética cristã, aquilo que nós aprendemos a partir dos valores e princípios da Escritura. Sabemos que esse tipo de pensamento atende às imposições do tempo, né? Da sociedade hipermoderna, que a gente tem estudado até aqui. Mas, obviamente, isso não se encaixa no modelo, né, no padrão estabelecido pela ética cristã.